Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdir Eli Santos e está começando o Papo de Autor Entrevista. Hoje a gente vai conversar com a Thaís Turaça e vamos falar sobre textos acadêmicos, como você escreve um artigo, um livro, quais são as obrigações e umas dicas para dar uma ajuda naquela hora. Thaís, eu queria agradecer por você estar aqui com a gente, muito obrigado. E primeiro falar um pouquinho sobre a sua formação, sobre a ligação que você tem com a escrita e obrigadão por estar aqui com a gente. Então, eu vou começar. Boa tarde, né? Ou bom dia, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu vou começar a falar um pouco da minha formação acadêmica. Ela é um pouquinho extensa, mas é porque eu gosto de estudar, né? Eu sempre tenho que frisar isso. Porque as pessoas acham, você é meio doida. Eu sou formada em pedagogia, gestão de recursos humanos, letras, português e espanhol. Depois eu fiz letras em inglês e eu tirei artes também. Então eu tenho 5 graduações, sendo 4 delas licenciatura. Eu gosto muito de dar aula. Aí eu fiz, algumas especializações no nível de lato sensu, mas eu acho que as que merecem destaque é a questão de ensino e metodologia de língua portuguesa e latim. Depois eu fiz um mestrado em letras e atualmente eu faço um doutorado em psicologia social. Eu acho que foi tudo da minha formação. A minha relação com a escrita, ela aconteceu desde muito cedo. Eu sempre comecei escrevendo poesia quando era mais jovem, depois tentei aprender a escrever conto, consegui escrever um romance, mas dentro da área acadêmica eu me encontrei também, porque é muito emocionante, eu acho que para todo mundo que escreve, ver seu texto publicado. Então a primeira publicação que eu consegui na minha vida foi pelo meio acadêmico. Então isso me incentivou muito a continuar nessa parte de pesquisa, aprender alguns macetes que eu falo, não é nem tanto com a escrita, né? Mas de como que esse texto realmente pode valer para você na área acadêmica. Tá bom? Sim. Foi isso? Eu quero saber se você tem vontade de fazer alguma coisa como o Tolkien, já que você tem um conhecimento tão extenso em língua. Você já pensou em tentar criar uma para o seu universo, ou já criou? Sim. Eu fiz um pequeno rascunho no meu primeiro romance da Língua das Bruxas e eu tenho algumas coisas estruturadas pensando na Língua dos Dragões, mas é uma história muito antiga, é muito complicado. Tanto que eu fui fazer especialização de latim voltado com esse pensamento, estudar mais. E agora eu tô começando a estudar um pouco do Esperanto para entender como é que funciona a questão de língua, né? Porque a gente tem que pensar, como que são essas classificações, as palavras, se vai ter artigo, se não vai ter artigo, como que vai ser essa questão de adjetivo, de verbos. Jamais, tô me comparando com o Tolkien, Porque ali era um outro nível. Mas eu acho que é divertido, Quando você gosta mesmo, é divertido você fazer esse processo. Porque uma que você aprende, você acaba aprendendo da sua própria língua materna, você acaba aprendendo sobre outras línguas, e aí você acaba querendo criar uma, Mas é um trabalho de uma vida, mas eu não tenho muita pressa, Vou fazendo com calma. É uma história antiga que fica passando assim na minha cabeça, essa Língua dos Dragões. É muito legal, porque o Tolkien também, cada lugar, cada montanha tem um significado dentro da língua dele, E eu já li alguns lugares que ele criava algumas coisas, inclusive alguns personagens a partir do nome, E isso é uma coisa fantástica. Tem que ter muito conhecimento, tem que ter muita certeza do que está fazendo, porque não é uma coisa simples de fazer, não é uma coisa que você vai pegar e sair misturando consoante e isso aí ficou uma coisa legal. É uma coisa muito, 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 muito complexa. Tem que saber aonde você quer chegar e de onde você quer partir, É muito complicado.
É mais ou menos por aí como é muito difícil. É muito difícil. É que ele era, eu acho que ele é ainda, né? Eu acho que um ponto fora da curva, né? Quando a gente fala pra mim essa questão de fantasia, de criar um universo, de criar um idioma. Porque pra mim, né? Quando você consegue dar uma língua para determinado povo, para determinado grupo na sua criação, você vai expandindo ainda mais aquele universo. E aí você dá uma característica muito própria. Eu acho que a língua é o que dá, às vezes, alguma característica pra gente. Se você olhar o português do Brasil, não é diferente do português de Portugal. E isso eu acho que mostra como que nós somos diferentes. Sim, com certeza. Eu, às vezes, jogo videogame com o pessoal de Portugal e quando eles começam... Eu sou o único brasileiro. Quando eles começam a falar o que eles querem falar pra eu não entender, eles conseguem. Não consigo entender nada que eles falam, não. É bem complexo, apesar de ser, teoricamente, a língua... O mesmo idioma. Então, isso que eu tô falando, é o mesmo idioma. E eu acho que acaba refletindo um pouco do que é a nossa cultura também, né? Que a língua, ela tem essa carga, né? Ela leva... Então, acho que quando você cria determinado povo dentro de uma história, você coloca essa questão do idioma para eles terem uma própria língua, é uma característica única. Com certeza sim. E... Você acaba deixando mais rico. Sim. Isso, inclusive, a gente consegue ver bastante. Até no começo até um pouco complexo, mas quando você engata na leitura, vira uma coisa fantástica, vira uma experiência, né? No Laranja Mecânica, né? Laranja Mecânica, ele começa escrevendo com o idioma das ruas, né? Um idioma focado naquela gangue, e no começo você não está entendendo nada do que eles estão falando. Você vai aprendendo conforme você vai lendo. Conforme você avança na leitura, Isso. né? É uma linguagem daquele grupo. Sim. E aí depois você... E não é muito diferente, né? Se você for olhar atualmente hoje, se determinados grupos ainda têm essa linguagem, se você for se inserir, você vai ter que aprender um pouco da nomenclatura, não sei se essa seria a palavra certa, um pouco para você se inteirar. Acontece também, até hoje, os gírias de jogos. Eu às vezes tenho que caçar na internet. Eu tô gostando de me sentir velho também. Nossa, demorou muito, né, pra entender o que é um crush. Eu lembro que eu fui pesquisar e aí eu pensei, tá, então o meu primeiro crush foi o Leandro do Carneiro. É quase isso, né? Voltei assim pra tentar entender. Sim. Até no WhatsApp, às vezes eu converso com o pessoal mais novo, e esses dias ele colocou PPRD, esse cara tá falando PPRD, que eu não tenho ideia. Só que se eu perguntar, vai ficar chato, né? Porque eu era o mais velho que tava no grupo, vai ficar mais chato, né? Deixa quieto. Vou ficar sem saber o que é mesmo, é melhor. Nossa, é muito a linguagem, né? A língua é algo muito rico, né? E é incrível como que às vezes a gente tem que estudar o nosso próprio idioma para entender o que o outro está falando. Sim. Quando a gente assiste, quando a gente lê alguma coisa do Suassuna também, tem muitas frases que você tem que dar uma olhada depois para conhecer. E assim, eu tô falando na questão da gíria, né, na questão do dialeto local, mas... É Suassuna, né? Graciliano não, é Guimarães Rosa, sim. Guimarães Rosa, então... Tem gente que escreve, né? A gente está falando da parte acadêmica, tem muitas pesquisas que desenvolvem só sobre a linguagem, tem até dicionários acadêmicos sobre Guimarães Rosa, para você ver como Nossa, não sabia disso não. São marcos, né? São escritores que deixam um legado que vale análise completa, né? Vale mestrado sobre isso, doutorado, né? Uhum. E eu queria então, assim... Você consegue ver alguma semelhança na hora que você vai escrever um romance e quando você vai escrever um artigo acadêmico? Porque assim, o artigo acadêmico você tem que estar tudo na cabeça, né? É uma coisa muito técnica, mas na hora de pôr no papel. Eu vou falar uma coisa que quando eu estava escrevendo meu romance foi muito difícil, porque porque são escritas diferentes. A área acadêmica, ela precisa que o texto seja mais conciso, tem um tipo de linguagem para ela, e o romance, uma escrita de ficção, ela
você tem que envolver mais o leitor, né? Vamos dizer, não que na área acadêmica você não vai ter que envolver, mas ela busca resultados, métodos, é uma escrita diferente. Então, durante o período que eu estava escrevendo meu romance, eu mandava para minha orientadora minha tese e ela, não, isso aqui, você está querendo conversar demais com o leitor, precisa voltar a ser mais acadêmico. Em contraponto, o meu livro voltava, isso aqui está ficando acadêmico. Foi muito difícil, eu falava, meu Deus, o editor falava, olha, eu tive umas partes, isso aqui está muito acadêmico, esse não é um tipo de escrita de romance. Aí meu editor, olha, isso aqui não cabe. Então, é só para explicar que, para mim, eu entendo como pontos diferentes, né? A área acadêmica, né, um artigo, ele vai precisar ter uma estrutura. Você precisa ter um corpus de análise, né? Você vai analisar qual que é a metodologia que você vai pegar, se ela vai ser uma metodologia quantitativa, qualitativa, se é uma pesquisa bibliográfica, se é uma pesquisa exploratória, você precisa definir isso. Depois você tem que definir o seu embasamento teórico. Em todo artigo você vai precisar discorrer sobre esse embasamento teórico. Depois você seria uma análise e a conclusão. Seria mais ou menos assim, entendeu? Você tem seu corpus, você tem a metodologia que você vai fazer, você tem o embasamento teórico e aí você analisa. Por exemplo, no meu mestrado, eu fiz histórias em quadrinhos. Eu peguei o Watchmen e analisei a partir da semiótica do Percy. Então, eu tive que organizar, né? Qual que é o meu corpus? É uma história em quadrinhos. Qual que é o meu embasamento teórico? Então, eu tive que escrever um capítulo, porque tem acho que 3 linhas de semiótica, né? Seria uma semiótica que está mais perto de Bakhtin, outra de Greimas e a que eu escolhi, que é de Percy. Então, eu tive que explicar que existe, justificar por que eu não quis escolher uma outra semiótica, porque a do Percy era melhor para mim, para minha pesquisa. E aí, o terceiro capítulo foi análise em cima dos símbolos com aquela semiótica, entendeu? É mais ou menos isso. Mas, por exemplo, agora que eu estou na área de psicologia social, que ainda é dentro da área de humanos, eu sofro bastante, porque a escrita em si é muito... Por exemplo, na área de letras, tende-se a se escrever por períodos mais longos, a gente vai no tempo, tipo, se a gente começa falando um assunto, a gente retoma o outro. Na área de psicologia, como está sendo esse trabalho que eu estou desenvolvendo com a minha orientadora, cara, tem que ser parágrafos bem concisos. Eu não posso jamais pular um parágrafo e querer retomar um assunto que aconteceu lá atrás. Esses assuntos eles têm que estar bem organizadinhos. E tem uma parte muito difícil, que aí, por exemplo, só para explicar como que mudou a pesquisa. Aí eu estou na área de psicolinguística agora, e aí o método está quantitativo. Então eu tive que coletar dados, aí mudou a metodologia, né? Eu tive que coletar dados, tive que jogar no programa do SPSS, de estatística, gerei dados e analiso esses dados. Aí, tanto que a própria organização é diferente. Por exemplo, uma tese na área de letras, às vezes chega de 200 páginas, e na área de psicologia, 130 tá ok. Percebe a diferença? Sim, tem quase o dobro, né? Porque é diferente a escrita, acaba sendo diferente a metodologia também, porque, por exemplo, a minha tese, né, eu já qualifiquei, vai ter 2 estudos, já fiz o primeiro estudo, então é uma introdução apresentando uma parte, apresentando a base teórica, um capítulo do primeiro estudo, um terceiro capítulo do segundo estudo, e as considerações, porque pode acontecer que eu não consigo encontrar os dados que eu quero, então eu tenho que mostrar, escrever na minha tese, justificar porque eu não encontrei aqueles dados e explicar o que se pode fazer para as pesquisas futuras, né? Porque a minha pesquisa não morre comigo. Outras pessoas do grupo vão continuar, outras pessoas vão entrar, e aí elas precisam ler o meu trabalho e entender, foi até aqui que essa pessoa foi. Então, a partir disso, eu avanço. É assim que se faz ciência, né? As pessoas elas não entendem. Demora, né? Não entende. A gente fica um pouco triste, porque a gente acha que a gente vai conseguir resolver na nossa tese. Aí não resolve, você fala, poxa... Mas é complicado, às vezes começar um trabalho já é complicado, pegar ele no meio já é complicado, terminar é complicado, a parte
o TCC da engenharia não é... Tem a sua complexidade, mas não é um doutorado, não é um mestrado, né? E a gente já tem toda aquela dificuldade de conseguir o máximo de dados. Da área de exatas, né? Sim. Eu não sei, mas me falaram que as teses da área de exatas, elas não são longas. Não. Existem teses de 70 páginas, 80 páginas, entendeu? É uma área diferente, pesquisa é diferente de uma área de humanas. Sim. As metodologias mudam, o desenho metodológico, né? O reporte que se irá fazer, o que se espera. É muito difícil. A pesquisa acadêmica ela é difícil, ela não é fácil, não. E é legal pra gente ver como a palavra autor ela tem uma gama enorme, né? Porque a gente pode ver um romantista e pode ver quem vai escrever uma tese de doutorado, um artigo de mestrado ou artigo científico. E como você falou, como sua cabeça fez confusão, a cabeça de qualquer pessoa faria, porque é praticamente impossível você conseguir desligar uma chavinha e ligar outra. Você tem que ficar toda hora se monitorando para ter certeza que você não está entrando na área que não deveria, não está escrevendo do jeito que não era para estar escrevendo. É complexo, né? Sim, eu oriento o TCC, né? Eu oriento, agora esse ano eu comecei a orientar TCC na UERJ sem remuneração. Eu tenho essas coisas, né? Porque eu gosto, né? É questão de aprender também, pontuar no Lattes. É uma coisa que é muito cansativa na hora acadêmica, que você sempre tem que tentar pontuar o seu Lattes, fechar as frentes e orientar a TCC de graduação não dá muito conta. Concursos, processos seletivos, enfim. E às vezes no CIDERJ, né, o curso da graduação de pedagogia, as alunas chegam assim com a professora, eu fico desesperada. Aí eu falo, a primeira coisa que eu falo para elas nas primeiras versões é: preciso que você leia essa teoria e você vai escrever com as suas palavras. Nossa, professora, não, pode escrever com as suas palavras se você entender, se você quiser colocar o eu, você coloca. Porque nesse primeiro momento eu preciso ter certeza de que você está entendendo o que você está lendo. Primeiro vamos trabalhar isso, aí depois a gente vai trabalhar a questão da escrita. Aí é mais ou menos um mês assim. Volta, aí o texto volta, aí eu começo, olha, na área acadêmica a gente não pode usar a linguagem coloquial, não é de bom tom usar a primeira pessoa, você tem que sempre referenciar todo mundo, porque você não inventou a roda. E é muito interessante pegar esse progresso, e até quando chega a nota de aprovação, eu fico emocionada também, eu sou professora. Todo mundo fala que escrever um TCC é difícil e que foi um período muito cansativo, mas a senhora fez ficar fácil. Não estou querendo falar dos outros, porque cada um tem um meio de trabalhar, mas eu começo falando para elas que todo mundo é capaz de escrever. E eu acredito muito nisso. Eu falo assim, olha, se eu escrevi o TCC, você também escreve. Eu falo a diferença que talvez tenha de mim para você, e que talvez eu tenha escrito mais de um TCC, escrito mais de um TCC. Eu tenha participado mais de eventos, mas isso não faz diferença. Nesse momento eu preciso que você vá fazendo aos pouquinhos, porque aí depois você vai para uma lato, você já escreve um artigo diferente, você vai participar de uma comunicação e você vai melhorar. Para mim, escrita é prática. Sim. E daí eu levo também isso e insistência. Escrita para mim é insistência, tanto na área acadêmica, quanto, vou colocar, na área autoral, seria? Como é que a gente chamaria? Área acadêmica e área autoral? Não sei, Valdir. Agora você me pegou. Mas fala em latim, fala a palavra em latim. Se eu fosse você, eu faria isso tudo mesmo. Na hora que eu esqueci alguma palavra, eu falei assim, latim é de tal jeito. Aí acabou a discussão. Mas assim, é muita questão de insistência mesmo, persistência. Por exemplo, é que nem artigo acadêmico. Às vezes algumas pessoas falam, como é que você fez para publicar esse artigo? Eu falei, olha, primeiro ele foi negado 2 vezes. É que às vezes as pessoas não falam, a maioria das pessoas não falam, mas eu já tive artigo que foi negado. Sim. Mandei, o editor falou, olha, isso aqui não tem sentido. Só que a vantagem é, revista séria, ela sempre vai te dar um parecer de por que não foi aceito. Então, leio todas aquelas considerações, tento incorporar no texto.
mando para outra revista, até com qualis um pouquinho maior, e o artigo passa e vai, entendeu? Sim. Eu não sou uma pessoa muito apegada a qualis, eu não tenho até agora, nenhum artigo numa revista A1. Até porque para você estar em A1, algumas revistas já cobram que você tem que ser doutor. Então, eu sou doutoranda, mas eu conheço colegas que às vezes não publicam com qualis B3, B4. Eu já penso mais assim de soltar o texto, de divulgar o texto. Enfim, mas aí vai de pessoa para pessoa. Sim. E quanto tempo demora para você se preparar? Porque assim, você tem conhecimento prévio, né, já estudado. Só que assim, para começar a se preparar para escrever um artigo, mais ou menos quanto tempo de pesquisa? Olha, tem dois métodos. Às vezes eu começo a escrever o artigo e vou escrevendo aos pouquinhos de coisas que eu acho interessante, eu vou lendo. A primeira coisa que eu faço quando é um assunto novo é ler. Por exemplo, vou dar um exemplo bem assim diferente. Eu viajei para o Chile no passado e todo mundo sabe que aqui é gótico, né? Às vezes eu não fico tanto montada, mas eu tô lá na minha adolescência, cultura gótica e tudo mais, então eu gosto muito de ir ao cemitério. E eu vou, toda vez que eu viajo, eu vou ao cemitério, porque eu acredito que é um jeito de você conhecer um pouco da cultura. Sim. E quando eu fui pro Chile, o cemitério é muito colorido. Nossa, Valdir, eu fui no final do ano e as pessoas enfeitam as lápides com coisas de Natal. Nossa! Tem, então, tipo assim, e colocam corujinhas andando de bicicleta, e colocam bonequinhos, e todo mundo é sempre muito cheio, é sempre muito movimentado. Eu falei, opa, peraí, então eu acho que aqui, pelo menos nesses lugares que eu tô visitando, a morte tá diferente. A morte não é uma coisa que nem é no Brasil, aí aquilo ali já ficou na minha cabeça, entendeu? Tipo, isso aqui já é uma pesquisa de antropologia, de entender como é que é esse rito de passagem. Eu comecei a separar alguns textos e, por exemplo, tem uma revista que abriu agora uma chamada para mandar um artigo até meio do ano que vem, de falar de manifestações, né? Como é que são manifestações religiosas no cemitério. Pessoas que fazem isso. Aí eu penso, bem, o Natal é uma manifestação religiosa. Ué, você não concorda? Sim, com certeza. Então, aí eu já fico assim pensando, já era um tema que eu tinha interesse, que eu comecei a ler, comecei a rascunhar. Eu tirei muita foto, né? Porque eu penso que esse artigo vai precisar de foto para mostrar. E aí tem essa chamada. Então eu vou tentar me programar para terminar de escrever esse artigo até lá. Só que aí tem os problemas, porque eu vou precisar ler os próprios artigos dessa própria revista para entender um pouco como é que é esse método da área da antropologia. Que eu fui como observadora, né? Que não é minha pesquisa. Só estou dando um exemplo. Esse é um artigo que ficou fora da minha área, total. E que eu achei muito interessante quando eu fui e eu vi isso. Um outro artigo que eu também acabei escrevendo sendo fora da minha área foi um artigo que eu apresentei na PUC aqui do Rio para a ANAIS. E não é minha área de comunicação. Só que quando eu estava no shopping, tinha um Dove, aquela época de beleza fora da caixa. Não sei se você chegou a ver, tipo assim, imagine uma mulher morena, decidida, cheia de si, bonita. E aí quando você tá fora, geralmente às vezes a pessoa do exterior vai pensar, é uma menina magra e tal, uma mulher gorda, cara, maravilhosa, tava super linda. Ela é super linda. Só que, tipo assim, é beleza fora da caixa. Eu falei, isso dá um artigo. E aí eu fiquei um tempão escrevendo, tipo assim, uns 8 meses. Aí quando abriu o evento, eu mandei. E eu demorei para receber o aceite daquele artigo. E eu recebi o aceite. Você pode vir aqui participar. Quando eu fui apresentar, aí eu expliquei toda a minha informação. Aí a professora lá da PUC falou, eu demorei muito para mandar o seu artigo, porque no seu resumo você escreveu que no final a propaganda era para converter o consumidor. E eu fiquei pensando, todo aluno de graduação de comunicação sabe disso. Aí ela explicou que ela foi olhar meu lápis. Aí ela falou, você, na época eu ainda tinha recém terminado o mestrado, né? Aí ela falou, eu vi que a sua formação inicial é pedagogia e letras, então eu quis parabenizar, porque você foi fora da área para entender e escrever um artigo.
E aí eu usei semiótica. Esse foi mais fácil porque eu acabei usando minha área de conforto. Eu usei a base teórica de semiótica, analisei as imagens e apresentei. E aí ela até falou, todo mundo, nossa, mas todo mundo sempre apresenta que realmente pesquisou. Eu sou muito assim. O meu Lattes, ele não é uniforme. Isso é um problema. Porque toda vez que eu tento escrever um memorial para participar, a gente precisa justificar. E geralmente as pessoas pesquisam uma coisa só a vida inteira. Então é muito mais fácil. E eu não. Eu tenho um artigo na área de comunicação. Eu publiquei ano passado um artigo no caderno de Walter Benjamin de filosofia. Entendeu? Eu vou mudando muito, assim. Aí eu tenho esse problema na hora de escrever. E aí eu justifico sempre que eu gosto de pensar, me esforçar um pouquinho fora da caixa para entender como que os usuários funcionam. Você acha que a parte escritora ajuda? Porque eu vejo que quando você enxerga alguma oportunidade de artigo, você consegue enxergar, assim, quase como um escritor enxergando, vendo uma cena, Você é escritora também, né? Por isso que é a pergunta. Porque, por exemplo, você foi no cemitério e se eu estivesse junto com você, eu ia pensar em algum conto. E você pensou num artigo. E assim, são coisas relacionadas, né? Sim, é porque, não que não tenha esperado que escrever algum conto, né? Porque é que impactou muito. Impactou. Eu vou te mandar as fotos depois, Valdir, se você quiser. Mas é muito impactante. Quando eu entrei e eu vi cantando musiquinha de Natal, porque as pessoas limpam os túmulos lá e elas colocam a musiquinha pra tocar, sabe? Tipo, as pessoas limpam, colocam a musiquinha pra tocar desses Papai Noel pequenininho. Eu fiquei muito impressionada, tanto que quando eu entrei e eu vi uma área muito colorida, eu falei, será que isso aqui é onde enterram as crianças, né? Porque geralmente, né, se você pensar, não, tem muito brinquedo, mas não era. E aí eu fiquei bem impactada. Aí isso me move, isso acho que é uma veia que tem nessa parte de pesquisa acadêmica, mas mais voltada para como entender o mundo, né? Entender como que as coisas acontecem. Que eu acho que é isso que me move um pouco na pesquisa. Entender por que isso foi feito dessa forma, por que é assim. E aí eu anoto as ideias. Então, é parecido, né? Eu queria te perguntar uma coisa que veio aqui na minha cabeça, que quando a gente está começando na escrita, uma das coisas que o pessoal mais antigo, os editores da editora que você vai lançar, eles falam para tentar focar num público. Se você escreve só terror, escreve só terror. Se você escreve só romance, escreve só romance, porque é mais fácil de pegar um público. Isso para artigo é indiferente ou tem alguma relação, tem algum... Então, é isso que eu falei. Às vezes as pessoas elas escrevem só sobre um assunto e elas se tornam referência naquela área. Eu, infelizmente, eu acho que eu já aceitei que eu não vou ser referência. Por exemplo, a minha orientadora, para você ter ideia como que ela é referência na área que ela pesquisa, ela submeteu um artigo para uma revista, aí um dia devolveram falando para ela que ela deveria citar ela mesma. Porque você manda o artigo às cegas, você não coloca o seu nome. E aí o nome dela é a Mota. Aí o parecerista devolveu, falou, mas você não citou a Mota aqui no Brasil. Aí ela devolveu escrevendo, é que eu sou a Márcia Mota e eu não acho de bom tom citar. Não, mas deve dar um orgulho do caramba, né? Quando acontece esse tipo de coisa. Mas ela é referência, que nem você tem a Santa Ela em semiótica. Eu não sei se ela ainda está no programa de comunicação e semiótica da PUC de São Paulo, mas ela é referência. Você pensou em semiótica no Brasil, quem estuda Peirce é ela. E os textos dela são sobre isso, entendeu? Você vai pensar em alfabetização e letramento, você tem a Magda Soares, né? E ela escreve só sobre isso, assim, muda, mas a área dela é essa, então você se torna referência. Então você é mais citado, você é chance de você ser chamado para palestra. Eu já não, porque eu tenho muito, eu penso muito em escrever coisas que eu gosto, que tem que me chamar a atenção, e às vezes eu fico enjoado de escrever só sobre determinada área, aí eu saio, depois eu quero voltar, que nem eu fiz semiótica no mestrado, agora eu quero fazer uma coisa super nova no doutorado. Para psicolinguística, um programa de psicologia social, sabe? Nossa, me arrependo às vezes? Me arrependo, é difícil, mas as coisas estão caminhando, entendeu?
Eu acho que entra nessa mesma coisa, porque se você, no romance, você consegue escrever só para um determinado público, é a sua área de conforto e você pode acabar se tornando referência naquilo, que nem a gente tem o Stephen King em terror. Você pensa, um escritor de terror, Stephen King, que está vivo, publicando. Com certeza. Você pensa em um romance Água com Açúcar. Nicholas Sparks, o nome daquele homem, que eu só li um livro uma vez dele. Eu não costumo ler muito. Eu tenho que ler mais, inclusive. Mas eu acho que é o Nicholas Sparks que tem Diário de uma Paixão. Vira e mexe estão atualizando filmes deles, que é bem aquelas coisas de romance mesmo, das pessoas lerem, chorarem, falar, meu Deus, olha o que está acontecendo. Então você acaba se tornando referência naquele tipo. E é engraçado que assim, você é igual. Eu funciono exatamente assim. Eu escrevo o que eu quero escrever. Eu não sigo uma regra, tenho que escrever terror, porque eu fiz alguns livros de terror, né? Tanto que o próximo livro que eu vou lançar é um drama, meio comédia, é uma coisa totalmente fora do que eu já escrevi, mas sinceramente nenhuma hora isso foi uma preocupação pra mim. Eu só queria escrever ele, tava na minha cabeça e eu escrevi. Sim, até porque a gente sai um pouco da nossa área de conforto, né? E eu acho isso interessante na escrita, porque eu acho que a gente acaba evoluindo. Por exemplo, eu escrevi um livro de terror. É que assim, só para explicar, quem estiver assistindo, era para ter sido lançado um livro esse ano, mas por causa da pandemia não saiu, eu escrevi ano passado. Então esse ano, quando eu estava em casa, eu já escrevi um segundo livro, né, de terror. E vai ficar lá, eu nem sei se eu vou soltar ainda ou não, porque eu gosto muito da publicação impressa, né? Eu gosto de ter o livro em minhas mãos. É um livro de terror. A próxima ideia que eu estou pensando agora, né? Ele já que eu já comecei a rascunhar, ele vai estar ali entre fantasia, contos de fada, terror. Eu tô pensando em algo assim, entendeu? Eu estou no capítulo que eu faço, né? O esquema eu quero que aconteça isso no primeiro capítulo, eu quero que aconteça isso no terceiro capítulo. Porque se você deixa, por exemplo, personagens soltos, eles criam vida e daqui a pouco você não sabe mais o que você está fazendo. Eu faço o mesmo esquema que eu faço para a área acadêmica, eu faço com texto de ficção. Eu falo, não, se na área acadêmica eu tenho que sentar e saber o que eu tenho que escrever, aqui também vai ter que ser assim. Aí eu acabo levando um pouco do método. Mas eu acho que todo mundo acaba fazendo isso mesmo. Só que eu separo capítulo por capítulo. Esse capítulo tem que acontecer isso, nesse capítulo acontece aquilo, tal personagem vai aparecer aqui, eu faço roteiro. Eu saio escrevendo igual um maluco. Não planejo nada. É até o erro, porque depois você se perde, não tem milagre, né? Uma hora você se perde. Sim. Mas mesmo assim, mesmo com o roteiro, a gente acaba se perdendo. Aí é importante, sempre importante ter o leitor, ter o editor, ter a pessoa que vai te falar, olha, isso aqui não está fazendo sentido nenhum. A mesma coisa na escrita acadêmica, né? Porque você tem o seu orientador. Um bom orientador vai sempre te guiar na escrita do texto. Vai cortar o que não tem relação nenhuma, vai te apontar onde você precisa crescer no texto. E tem leitor beta para artigo também, ou só orientador que pega no seu texto quando você está escrevendo alguma coisa científica? Olha, então, eu, na área acadêmica, eu escrevo muito com participação também. Então, às vezes eu tenho algum colega meu que já está terminando mestrado, que está fazendo doutorado, facilita, porque um pode ler o que o outro está escrevendo, aí pensar junto, e aí depois a gente manda para a revista e é o editor que vai falar, porque às vezes o artigo volta pedindo alteração. Por exemplo, eu escrevi um capítulo de livro para uma chamada, e aí eles devolveram, né, foram 2 editores, eles aceitaram o artigo, só que aí eles falaram, como eu estava escrevendo sobre a Mulher Maravilha, essa questão do feminismo, aí eles apontaram algumas frases que realmente faz sentido. Do jeito que você colocou aqui, você está indo um pouco contra, então seria interessante se você citasse tal autor, lesse tal coisa, melhorasse. Tipo assim, eles aceitaram, mas aí eu fiz as mudanças que foram solicitadas. Mas quando você está mais nessa parte da sua escrita, da sua tese e dissertação, às vezes é o orientador e o orientador se você tiver. Você pode ter um segundo orientador, né, que seria esse orientador.
E agora, assim, você estudou bastante, não só sua área, como você falou, você deu uma passeada por outras áreas para quebrar essa codificação dentro da mesma caixinha. Eu quero saber, com esse conhecimento, até sobre psicologia e sobre língua, você consegue pegar muito furo em personagem? Porque eu imagino que às vezes a gente comete alguns erros de coerência do personagem que é difícil para quem não tem um conhecimento tão fundo se enganar, né? Por exemplo, tem um personagem no meu livro que ele é uma serial killer e aí passou por uma revisora que ela era psicóloga e ela falou pra mim assim, ó, ele não faria isso. Você está tratando essa psicopatia da maneira errada. Você está tratando como se ela fosse uma coisa que vai e volta. E não, quando uma pessoa é psicopata, ela é psicopata. É como não sei se é um exemplo ruim, mas é como uma gripe. Você sabe todos os sintomas e não tem essa de uma pessoa estar gripada. Ela pode ter um sintoma ou outro, mas ela está sempre dentro daquele nicho, daquele padrão, isso. Então, depende. Por quê? Porque às vezes você se envolve na leitura. Então tem que saber. Eu estou lendo isso aqui a pedido para que você quer que melhore o texto, ou eu comprei esse livro depois e eu vou ler ele tranquilamente. Tem coisas que às vezes me irritam em alguns textos, que eu pego e falo, gente, jamais que isso ia acontecer. E também assistindo. Por exemplo, quando eu fui assistir a nova trilogia do Star Wars, eu fico olhando o Luke, eu falo, cara, o Luke abandonou o treinamento dele, foi salvar os amigos dele E como que agora, do nada, essa trilogia, ele ficou chateado por ficar escondido em outro planeta. Você tá desconstruindo o personagem, ele não é assim. Mas aí a gente sabe, né, que não foi o próprio cara que criou que continuou a história. Sim. Mas às vezes depende, tem hora que eu pego e eu falo assim, nunca, jamais. E tem outros momentos que eu realmente não consigo perceber. Eu tô falando propriamente porque às vezes a gente se envolve na história. E eu parte do pressuposto que a gente fala, não, eu só leio, eu tenho colegas, eu só leio gente que já tem renomado, e eu já não penso assim, eu leio porque eu olho assim, eu acho interessante, não me importa se foi um autor iniciante ou um autor que escreveu há muito tempo e nunca teve reconhecimento, porque às vezes é o desenvolvimento. Mas às vezes eu pego também algumas coisas erradas em algumas histórias quando pega questão diária, né? Por exemplo, se eu já peguei um texto que era de um personagem lá, formado na área de artes, aí eu fiquei pensando, poxa, eu acho que uma pessoa realmente formada na área de artes, ela não teria esse comportamento. Uma pessoa que realmente estudou, ela não ia ter. Não sei se eu estou fazendo claro, entendeu? Mas às vezes eu pego, às vezes eu não pego, porque tem hora que você se envolve demais. Eu já li livros que as pessoas falam, nossa, esse livro é horrível, esse personagem foi mal construído. Eu fico, meu Deus, mas eu me emocionei tanto. Tem essa, né? Quando você tá envolvido, às vezes algumas coisas você deixa passar. Eu às vezes sou meio chato, só que assim, lendo é mais fácil de pegar, né? Escrevendo é mais difícil, você tem que estar muito esperto. Acho que por eu escrever mas sem muito planejamento, eu tô mais suscetível a esse tipo de coisa, de terminar de escrever o livro e falar, ixi, o cara começou de um jeito e terminou de outro, mas não teve nenhuma mudança no meio do caminho, ele simplesmente mudou. Por exemplo, às vezes quando meu marido lê algum texto meu, ele fala, não, tá bom, tá ótimo. Eu já diminuo um pouco. Porque eu falei, esse homem está emocionalmente envolvido. Ele vai ler meu texto de uma maneira diferente. Ele fala, não conta a minha opinião. Eu falei, não é que não conta. É que eu abaixo um pouco a expectativa porque você está emocionalmente envolvido. É interessante quando você manda para alguém que não tem nenhum envolvimento com você e a pessoa pode se adiantar o seu texto, né? Pode estar errado, e aí você trabalha em cima daquilo. Tanto eu tenho muito leitor beta que é lá do grupo, do Papo de Autor, e eu não levo mais em consideração o que eles falam, porque a gente virou amigo, aí eles falam, nunca fala mal, aí eu já era, perdi. Você tem que ficar ciclando, né? Eu não falo nem de falar mal, né? Porque o Diego, né, ele aponta, né, algumas coisas, mas ele dá um feedback muito positivo de que a história foi bonita, não, gostei muito disso. Eu vou baixar um pouco a expectativa, não vou ficar com essa bola toda porque
porque ele pode estar com esse movimento, então ele já leu o texto e já falou, é o texto da minha esposa, nossa, entendeu? Ela se esforçou, eu vi o quanto ela se esforçou para produzir. Sim, é um risco quando é alguma pessoa que é querida, né? A pessoa levar em consideração que ela não quer te magoar, mas ela não entende que o importante mesmo era a gente saber o que está acontecendo, né? De verdade, né? O que na área acadêmica não tem como. A pessoa pode te adorar. Se o texto não tiver certo, não tem como. Porque aí quem orientou também tá com o nome na jogada, né? Se a pessoa deixar passar alguma coisa, ela também tá com o nome dela em risco. Sim. É que nem minha orientadora fala, né? Ela falou, meu nome vai junto. Você vai colocar meu nome no seu lápis. Se depois dar algum problema aí com a sua tese, vão querer te perguntar pra mim como é que você deixou passar. É isso mesmo. Volta pra você. Então, nossa, assim, com essa minha orientadora, eu aprendi muita coisa dessa parte de escrita, de área, né? Porque ao mesmo tempo que ela cobra que seja conciso, ela quer que o texto seja muito claro, porque ela fala que esse texto tem que estar acessível para todo mundo, porque você está numa pesquisa acadêmica, você tem que devolver para a população. Algum professor que não está no mestrado, doutorado, que está mexendo com alfabetização, ele tem que dar conta de ler seu texto e entender o seu texto. Falar, tá, beleza, agora a partir disso eu consigo mexer nessa parte aqui para terminar a leitura e escrita com os meus alunos, por exemplo. Sim. Então tem essa cobrança. Thaís, você teria 3 dicas para quem está pensando ou tem que escrever algum artigo? Eu tenho sim. Mas antes, para pensar essas 3 dicas, é sempre bom saber, a pessoa tem em mente de onde que ela está escrevendo. Se ela já é uma aluna de mestrado, se ela já é uma aluna de doutorado, ou se ela ainda é uma aluna de graduação. As dicas sempre são as mesmas, né? De olhar qualis, de pesquisar a revista, se ela vai ter um impacto. Essa seria uma dica, né? Pesquisar os qualis. A segunda seria verificar se o que você está escrevendo nesse exato momento tem alguma chamada já rolando. Porque às vezes você pode escrever um texto e ainda não conseguir encontrar uma revista depois que você consiga enviar esse texto. A terceira seria, se você está escrevendo sem um orientador, tentar buscar alguém da mesma área acadêmica que possa ler o seu texto e te dar um feedback. Para falar, olha, isso aqui você precisa melhorar tal ponto, seria interessante citar tal autor. Por exemplo, a questão do qualis que eu falei, que aí essa questão do qualis você tem que desmembrar um pouco, porque quando você é aluno de graduação, não tem importância se você está publicando no B5, que atualmente é o mais baixo. Eu nunca recomendo para ninguém que está começando jogar numa revista C ou sem qualis, embora eu já tenha feito isso lá atrás. Já aconteceu de eu mandar uma revista que não tinha qualis nenhum e hoje eu no CB2. Mas é porque na época ninguém me orientou, sabe? Eu mandei. Hoje eu já não faria isso. E aí, se você está no mestrado e indo para o doutorado, o interessante é você ficar sempre acima de B2. Porque quando você for fazer um concurso acadêmico, a pontuação é diferente, né? A mesma coisa vale se você for submeter capítulo de livro. Você tem que submeter para editoras que tenham comitê científico. Se ela não tiver o comitê científico, você pode ter a sorte que tem edital que você vai participar, que fala assim, capítulo de livro e livro que tem ISBN. Aí beleza, todos pontuam. Mas se tiver lá capítulo de livro em livros que tem ISBN e comitê, aquele seu capítulo que você fez, você já não pontua. Eu publiquei um livro, por exemplo, um livro acadêmico meu da minha dissertação, e eu me arrependo, porque eu mandei numa editora que não tinha comitê. Então, às vezes, ele não pontua nada, como se eu nunca tivesse escrito. Porque tem isso. E assim, então uma dica geral seria sempre você pesquisar na plataforma Sucupira. Vocês têm como eu vou pôr o link aqui embaixo.
da plataforma Sucupira para você verificar. Às vezes você entra assim e vai estar lá, evento e classificação. Aí você escolhe o quadriênio, né, que por enquanto que está valendo de 2013 a 2016, porque mudou um pouquinho o quadro, então eu vou explicar isso. E aí você vem e classifica, às vezes, a área de avaliação que você quer. Por exemplo, para valer o artigo que eu mando no meu doutorado agora, ele tem que ter um quadrozinho de psicologia. Pode ser A1 educação. Por exemplo, eu posso publicar um artigo se é A1 educação, e não vai valer para o meu programa, entendeu? Tem que ter esse quadro de psicologia. Se você está na área de educação, de pedagogia, fazendo mestrado de educação, doutorado de educação, seu quadro tem que ser educação ou ensino. Se eu estou na área de letras, tem que ter um quadro, é sempre dividido, né? Antes era assim, por enquanto ainda está valendo, porque há uma discussão atualmente de unificar o Qualis, valer para todo mundo, só que aí a gente tem que esperar. Então, enquanto não sai oficial, a gente ainda segue as orientações anteriores. Aí, por exemplo, para explicar como que é essa questão das pontuações de Qualis, atualmente a 1 e a 2 para artigo acadêmico são os mais, vou usar a expressão top de linha. Esses são só as pessoas, você tem que ter, dependendo da chamada, eles aceitam doutorando com doutor, ou seja, se você tem só mestrado, você já nem entra, seu artigo nem passa, nem vai para o comitê, entendeu? Ou tem revista que é só doutor que vai aceitar, então, tipo, bem adianta submeter, que ele não vai ser avaliado. Aí, quando vai cair, tipo assim, B1, B2, aí aceita-se geralmente, né, tem que ser uma pessoa que já tem um mestrado, pode ser 2 BS, pode ser um mestrando com um doutor, vai ficar flexível. Aí quando chega lá no B4, B5, aí tem revistas que só aceitam que é voltado, né, para quem está iniciando, aluno de graduação. Mas se tiver um mestrado, doutorado, você quiser mandar naquela B5 e o artigo estiver bom, ele vai passar, entendeu? Ele vai ser publicado. Aí agora, no novo Qualis, que já tem uma explicação, já falaram que vai ser de A1 a 4, B1, B2, B3, B4, vai extinguir o B5, né? E C. Escrevendo assim. Só que aí a gente ainda não sabe como é que tá esses parâmetros. Então são muitas coisinhas que você tem que olhar, porque às vezes você pode ter um texto excelente. Aí você não sabe, você mandou para um B5, um B4, sendo que aquele texto poderia ter sido um B1, entendeu? E aí esse B1 te ajuda mais, porque quando vai ter pontuação, geralmente o artigo A1, A2 já vale 1 ponto. Aí o B5 vale 0,25. São pequenas coisas assim, né, que eu falo que às vezes a área acadêmica, ela é um pouco cansativa por causa disso, né? Você sempre tem que estar com o celular desatualizado, você sempre tem que estar de olho nessas questões. Você é avaliado, né? A partir disso. Mas às vezes eu brinco também. Eu falo, se a pessoa tiver um artigo A1 e você tiver todos os artigos B5, você tá lá também. Você também fez esse um ponto aí. E você mandou um artigo, você não pode mandar ele para um A1 depois. Você mandou um B5, você não pode mandar para um A1. Não, tem que esperar aparecer. Às vezes, gente, já aconteceu uma coisa que eu fiquei muito chateada. Eu mandei um artigo para uma revista e eles falaram, nossa, ok, foi aceito. Nossa, super feliz, não era nem um mais alto, era B3, mas não fiz na época. Aí só, você não quer ser parecerista também? Porque a gente olhou o seu lápis, você pesquisa bastante sobre quadrinhos. Eu falei, tá bom. Eu quero uma chamada de história de quadrinhos. Aí eu fui parecerista. Aí depois eu recebi um comunicado falando que meu artigo não poderia ser mais publicado porque eu tenho que ser parecerista. Sacanagem. Aí eu ficava todo mundo, eu falei, tá bom, né? Sacanagem. Tá bom, né? Acontece, vida que segue. Mas aí eu esperei um pouco e mandei esse artigo para uma revista, que foi até assim, só que eu demorei, né? Mandei para esse do Caderno do Walter Benjamin. E assim, ele para literatura e letras ele tá B5, aí para filosofia ele tá B3. Só que é aquilo que eu falei que eu não ligo muito. Eu achei que como
que era o melhor lugar para tal artigo, porque por mais que o quadro da revista não seja alto, mas era um lugar específico para aquele tipo de pensamento, para aquele tipo de teoria. Então todo mundo que fosse pesquisar, né, sobre Walter Benjamin, alguma coisa, acabaria caindo na revista, né? Mas isso é educação para a pessoa. Também é o que você projeta lá no futuro. Tem gente que realmente quer a área acadêmica, né, para dar na universidade. Eu já sinto muita vontade de dar aula em algum instituto federal, no CAP, no Pedro II, que o salário está excelente, mas eu continuo trabalhando com educação básica. Eu já me vejo mais nessa fase. Você tá fazendo tudo, mas você planejou a sua carreira de maneira a fazer do jeito que você está fazendo, né? Assim, não, é o que eu falo, que a questão de escrita é porque tem gente, por exemplo, se você se dedicar 100% no artigo a se você publicar um artigo por ano, você já tem um scores alto. Eu, como vou trocando, misturando, e é aquilo que eu falei. Esses concursos, por exemplo, que tem memorial, fica mais difícil você explicar se você está pensando num concurso acadêmico, né? Tipo, se eu estou pleiteando uma vaga, de repente abrir um edital e eu posso tentar a vaga de filologia. Pô, eu não tenho, meus artigos são na área de filologia, aí eu tenho que puxar por um lado. Eu falo, não, gente, eu não fiz filologia, mas eu sempre estou aqui nessa parte de ensino de língua portuguesa, literatura, voltado para educação básica. Então, meu currículo, eu consigo muito mais vender meu peixe em um outro tipo de processo seletivo, entendeu? Só que não tem. Tem pessoas que às vezes fazem um mestrado numa área, um doutorado em outra área e tá ok. Esses tempos eu olhei um lápis de um professor da Unirio, que eu gosto de ver. E ele tá realmente orientando no programa de artes cênicas da Unirio, mestrado e doutorado, mas ele entrou na instituição pela graduação dele de engenharia de produção. Nossa, que mudança, hein? Caramba! É porque a área, isso é uma coisa, a área de engenharia é uma área muito carente, né? Sim. Então, às vezes, eles aceitam a pessoa com graduação, mestrado e doutorado fora de área. Né? Porque aí entra em outros problemas, né? Um engenheiro, quando ele se forma, o salário dele eu acho que uns 8 salários mínimos, né? Isso aí. Mas é um preço salarial alto quando consegue. E aí a bolsa de mestrado é 1.500. É difícil, é uma escolha difícil, né? Se a pessoa não estiver bem focada, ela vai pro dinheiro, né? Ela vai continuar trabalhando, ela não vai ficar na pesquisa. Né? Às vezes a pessoa acaba fazendo depois, se está em algum lugar que tem um plano de carreira, que se você apresentar um título de mestre vai aumentar o seu salário, e assim. Mas então é uma área diferente, então quando a pessoa entra, ela pode ter... É isso que eu falo, às vezes também vai muito da sorte da banca. Eu já, antes de eu passar esse meu doutorado, eu fiz um processo seletivo que foi muito difícil, porque meu pai estava na fase final do câncer dele, né, e a gente já sabia que não tinha mais cura, nem nada, e eu, nesse meio tempo, eu já estava num processo seletivo. Cara, quando eu fui pra entrevista, e foi um ano que eu não consegui publicar, nossa, a banca acabou comigo. Eles falaram assim, mas já é agosto desse ano, você não publicou nada. É assim que você quer entrar no doutorado? Foi mais ou menos esse tipo de coisa que eu escutei, entendeu? Só que eu, na época, eu não sabia que eu poderia ter falado que meu pai estava doente, porque eu achava que se eu falasse, isso é uma falta de respeito. Aí, quando eu fui fazer uma outra entrevista, eu já falei, não, tudo bem, né? Assim mesmo é difícil. Aí a banca tava mais boazinha aquele dia. Mas isso às vezes acontece na área acadêmica, né? De você ser cobrado em um nível que às vezes não importa o que você está fazendo no seu nível pessoal, o seu lado tem que estar em dia. É muito complicado. É muito complicado. E a gente que tá, tanto eu quanto quem está assistindo aí, só tem uma maneira da gente apoiar o pessoal que faz a pesquisa no Brasil, que é o pessoal que faz milagres com a estrutura que a gente tem, é milagre, não tem outra palavra. É o pessoal que faz milagre. Só tem uma maneira da gente apoiar, é a gente votar em quem dá valor para esses profissionais e quem dá valor para ensino. É o único jeito da gente. Não adianta a gente falar, nossa, que sacanagem, o engenheiro ganhar tanto com metade do estudo.
Isso não vai resolver nada. A gente tem que colocar na urna, na hora que a gente vai fazer, esse tipo de pesquisa para ver quem a gente vai colocar lá. Não é colocar um famoso, não é colocar um cara que você acha legal, é colocar um cara que pode fazer uma diferença no Brasil. E a diferença no Brasil hoje em dia é o ensino. Não tem outro lugar para apertar, não. É o ensino. E entender o que são as pesquisas também, porque é um preconceito muito grande com a área de humanas. Aí, às vezes, eu vejo gente falando, mas por que dentro de uma empresa e tira coisa do Estado? Aí eu fico olhando e falo, gente, a minha pesquisa na área de psicolinguística voltada à questão de certa forma tá ali nessa questão de aprendizagem de escrita, de leitura da criança. Você realmente acha que uma empresa privada tem interesse? As pessoas são muito inocentes, né? Fala sério. E aí ela tem que voltar. E aí tem uma coisa que as pessoas não entendem quando não cai na questão de bolsa. Fala, mas é um absurdo ficar sustentando gente de 30 anos. Cara, é dedicação exclusiva. Eu preciso ir para campo, eu preciso eu fiquei 1 ano e pouco sem bolsa, né? A gente tem que esperar as pessoas defenderem. Nesse 1 ano e meio eu continuei tendo que pagar aluguel, eu continuei tendo que comprar comida, eu continuei tendo que ir para campo, porque na pesquisa eu tenho que ir para campo, então eu tenho que aplicar de criança para criança, individual, cada teste. No primeiro estudo, eu coletei 170 crianças. Aí a gente faz depois, como algumas faltaram nos testes, aí a gente vai ter que sempre tirando, né? Porque precisa ter todos os testes. São vários testes, não é fácil. Aí agora você olha de uma pessoa da área também de biológicas. Você chega lá para fazer a pesquisa, o laboratório não tem insumos. Não tem as coisas que você precisa. Tem uma menina blogueira que eu assisto no Instagram, que é muito engraçada, ela tá fazendo engenharia dela, ela tem não sei, acho que uns 80 mil seguidores, né, mas ela faz a mestrado dela em engenharia química, e aí ela mostra, às vezes, ela fala, gente, isso que é pesquisa no Brasil, ó, às vezes ela compra o material e ela leva pro laboratório, às vezes a gente tira, as pessoas não entendem que a gente tira pra fazer, e é só no Brasil que é assim. O meu amigo, ele fez o pós-doc dele na Suécia e ele falou que eu respeito qualquer outro trabalhador. Você não é visto como você é só profissão pesquisador e você está fazendo algo que vai voltar para a sociedade. Em algumas pesquisas, às vezes demora mesmo. A área de humanos, ela demora para ter um impacto na sociedade, mas ela tem o seu impacto também. Né? É muito complicado. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar de apoiar o pesquisador é reconhecer que é um emprego como qualquer outro. E é um emprego que não tem 13º, não tem férias, você não tem auxílio nenhum, não tem nenhum auxílio. Se você ficar doente, presta atenção, se você ficar doente, você raramente é a instituição que vai te dar a extensão de prazo para você terminar. Sabe? Você já conhece gente que, da própria instituição que eu fiz, por histórias que contam do programa, que a menina ficou em coma, ela voltou e o programa, não, esse tempo que você ficou em coma aí, não vai ser estendido do seu prazo, não, você se vira pra terminar, entendeu? Então, tipo, são coisas que acontecem. Se a família ficar doente, alguém ficar doente, ninguém vai chegar e falar, tá bom, então aqui mais 3 meses. Entendeu? Até hoje eu só vi uma extensão de prazo no programa porque o que a pessoa precisava para a pesquisa dela ficou um item que ela ficou preso na alfândega. E aí eles olharam e falaram, então vai ter 3 semanas, você tem 3 semanas a mais só. Se vira nos 30. Entendeu? Então são coisas que acontecem. E ao meio disso tudo tem que ter essa questão da publicação, tem que ser uma publicação com pares. É muito puxado. É muito puxado. E aí eu acho que fica mais difícil quando a sociedade, ainda mais atualmente, ela não reconhece o trabalho científico, né? É que nem todo mundo agora, todo mundo quer uma vacina. E quer a vacina para ontem, mas não é assim que funciona. As pessoas não têm nem noção de o que está acontecendo. Não é assim que funciona. E aí eu falo, quem está mexendo, quem está produzindo essas coisas são os acadêmicos. Pessoal de mestrado e doutorado, que vai e fica no laboratório. É claro que tem os doutores, professores acadêmicos, né? É porque é um grande guarda-chuva quando você tem uma pesquisa dessa. Mas tem muitas pessoas trabalhando, tem muitas pessoas que vão para laboratório. Enfim, é só mais um desabafo. Eu acabei usando como sessão psicológica para desabafar. Não, mas é difícil, porque assim, hoje um doutor tem que discutir com
o João sobre coisas técnicas, porque a pessoa ela não tem ideia do que ela está fazendo, ela não tem ideia do que ela está falando, e ela fala com certeza que é um dos absurdos, que é uma das coisas que mudaram a política no Brasil, né? Por exemplo, tem esse cara aí, que eu não vou citar nomes, que fica propagando as idiotices, ainda mais que ele fala que ele é da área de filosofia e tudo mais. Um dia, quando eu fui pesquisar, disse que ele começou a ter raiva por causa de um artigo dele que foi negado. A Ione Leite, na época, fez um parecer, né? Que é uma pesquisadora. Eu fico pensando, gente, eu já tive artigo negado e nem por isso eu saí xingando todo mundo. E nem por isso eu comecei a falar, é o rigor. Às vezes a gente tem que aceitar porque a gente escreveu realmente não estava bom. E o que você faz? Você melhora. Sabe? É isso que acontece. Você melhora, você tenta entender. Se alguém chega pra você e fala, olha, isso também é uma outra parte muito legal na área acadêmica, que eu acho. Porque você pode publicar um texto, ser publicado, e às vezes outra pessoa olha o seu texto e fala, não, isso não faz sentido, e publicar um outro texto. E aí você vai criando essa discussão acadêmica. Isso na área de humanas, né? E na área de, eu acho, né, que na área de biológicas é quando sai o resultado, aí a pessoa, poxa, essa pessoa foi até aqui, agora eu vou ir além, né? Eu vou continuar essa pesquisa, sabe? Essa que é. Então, quando eu vejo essas pessoas que às vezes não leem nada, fico muito chateada, né? Eu já passei por uma situação muito constrangedora no Facebook, que falaram pra mim que eu não poderia falar de educação, porque na época, né, eu não tinha nem esposo nem filho. Nossa. Aí eu fiquei assim, poxa, eu tenho na época eu não tinha terminado artes ainda, eu falei, poxa, eu tenho 4 graduações, 3 na área de licenciatura, mestrado, já dei aula, mas eu não posso falar porque eu não tenho nem marido nem filhos. Então, pra você ver o nível que Mas chegou, é isso. porque a pessoa quer saber mais, e você fala, gente, não tem como fazer isso que eu tô pensando dentro de uma sala de aula. A sala de aula é plural, ela não é uma coisa homogênea, né? Ela é plural, tem vários alunos, vários tipos, de várias religiões, vários pensamentos diferentes. Você tem que valorizar isso. Você não pode chegar a achar que é só empurrar tal método que vai dar tudo ok na educação. Não é assim. Não faz esse sentido. E isso que você falou dos artigos, da pessoa ler e tentar outra linha de raciocínio, só que, pessoal, para quem está assistindo, tentar outra linha de raciocínio não é achar que está diferente, a pessoa vai pesquisar e vai ver, não é igual na internet, que hoje na internet é achismo a rodo, pronto, acabou, né? Talvez eu tenha expressado, por exemplo, às vezes eu faço uma análise falando sobre alfabetização e letramento, tipo assim, no método construtivista. Aí chega uma outra pessoa e fala, poxa, eu acho que nesse momento esse método construtivista não dá certo. Então vamos pensar um pouco sobre o outro método, vamos pensar no método mais, tipo, método fônico, vamos ver se funciona. Vamos ver se então, e se a gente fizesse por esse outro caminho? Então, o que eu estou falando é, às vezes, você pegar um objeto, né, um corpus, e fazer uma análise com outro embasamento teórico. É isso que eu quis dizer. Sim. Não é achismo, aí você tem que vir com toda uma outra corrente teórica. Sim. Não, talvez, se a gente for por esse caminho, o resultado seja diferente. Ou talvez, se nós conseguirmos colocar essas duas teorias juntas aqui, a gente consiga chegar a um resultado. É isso que eu quis dizer. É porque realmente, pensando agora... Então, eu espero que os escritores, os autores que estejam vendo o programa não sejam desse tipo de pessoa, mas no Brasil é o que mais tem, né? E você falando sobre isso, eu me lembrei de uma cena do A Teoria de Tudo, que o Stephen Hawking vai defender a teoria dos buracos negros e tem cientista que se levanta ofendidíssimo pela opinião dele e sai da sala, né? E eu imagino que às vezes deve acontecer alguma coisa desse tipo também. Não, às vezes acontece. O que é mais interessante é que eu acho que ele... depois ele voltou atrás, no final ele volta. Né? Não tem problema nenhum, gente. Essa que é a questão, porque a ciência, ela, às vezes você pode voltar, mas você não pode voltar simplesmente porque você acha que você tem que voltar. Você tem que ter um outro. Ele passou depois, mudou a versão do estudo dele, teve toda uma visão diferente. Ele estudou
E eu acho que é isso que às vezes falta um pouco quando se fala da área acadêmica. Que nem os parentes de família mesmo falam assim, mas você se acha só porque você escreveu alguns artiguinhos. Primeiro que eu escrevo isso porque eu realmente acho importante, porque eu gosto de ver meu nome na publicação. Você é hipócrita, você gosta. Quando você é escritor, eu me senti escritora antes de conseguir fazer um romance, né? Eu já tinha visto meu nome em algum lugar. E depois, porque não é assim, desse jeito que você tá pensando. Eu não tô falando isso porque eu tô mexendo, tô querendo só te mostrar como que realmente é. Não tem como você... Por exemplo, quando todo mundo adora falar mal do Paulo Freire. Aí uma vez falaram assim, porque esse cara aí, ele é muito comunista, porque ele fala que ele é contra uma educação bancária, de ensinar as crianças a fazer cálculo, que não sei o quê. Eu fiquei assim, gente, a pessoa, ela morreu, né? Porque quando ele fala de educação bancária da teoria dele, ele está querendo falar de você imaginar um aluno como algo que você deposita conhecimento e como se eu já não soubesse nada. Justamente, não tem nada a ver com o que você está falando. Você vê, né? A pessoa só pegou esse nome, educação bancária, e realmente pensou que seria algo relacionado a números. É isso que acontece. Quando, na verdade, ele só quis dizer que é um conceito, né? Tipo, você não pode achar que você pode chegar no aluno, você vai despejar conteúdo, depositar um conteúdo dele, acabou. Ele já tem um conhecimento prévio, ele vai ter um pensamento dele diferente, assim, quando diferente a gente fala que é um conhecimento de mundo, porque às vezes, quando eu era professor, por exemplo, eu nunca morei em barraco, eu sempre morei numa casinha, mais ou menos, mas eu já tive que dar aula para alunos meus que, tipo, moravam em situações precárias, então o conhecimento de mundo que esse aluno tem é totalmente diferente do meu, e eu tenho que tentar chegar a esse aluno. Era sobre isso que a educação bancária fala, você entender o que as pessoas aprendem, olhar o que ele vive, né, qual é a convivência desse aluno, como que eu posso chegar e mostrar esse conteúdo a ele. Não tinha nada a ver com o que a pessoa estava falando, mas é porque ela só pegou o nome, nem daquele de nada. Acho que não então, mas é isso que faz, né? Falar isso, mas é isso que é o problema, hoje em dia é leitor de título, né? Você só lê o título da matéria, nem lê o que está acontecendo, nem entende. Aí já tem muito título, né? Não é o caso, mas tem muito título sensacionalista que a pessoa começa a ler aquilo e aí já vai... Aí começou. Mas enfim, né? A gente tem que ligar para lutar. Eu acho que tudo isso no Brasil reflete uma coisa que a gente já deve trabalhar há muito tempo, que é a formação do leitor. Eu não sei o que acontece no Brasil, que estudar é visto como uma coisa negativa. Por exemplo, eu fui criada num lugar humilde, então, tipo assim, muitas pessoas à minha volta falavam que se eu estudasse demais eu ia enlouquecer. Aí eu ficava assim, como assim? Não, porque você não pode estudar muito, porque se você estudar você vai ter um derrame e você vai morrer. E eu, como assim? Eu não entendi, e eu realmente até hoje eu não entendo. E depois, se não vir coisa, porque se você estudar demais você nunca vai achar um marido, porque o homem não gosta de uma mulher inteligente. E eu fiquei, como assim, gente? Eu não posso ler agora? Você não pode ler muito. Então tem umas coisas assim que acontecem e uns mitos, eu não sei, que criou-se no Brasil que estudar é algo negativo. Quando, na verdade, se todo mundo gostasse de estudar e gostasse de ler, talvez no momento desse, quando se deparasse para falar da pesquisa, a pessoa entendeu o que é um método científico. Aí eu fico olhando assim, será que essas pessoas já assistiram Bikman? Eu acho que não. Tem um episódio do Bikman. Gente, você vê, né? Eu falo pro meu marido assim, eu falo, nossa, eu gostava dessas coisas antes de saber que essas coisas são essas coisas. Porque, olha, eu gostava do meio acadêmico antes de saber o que o meio acadêmico era. Porque eu assistia o mundo de Bikman. Me explicava, não, tem que ter aqui um método, tem que ter uma justificativa, tem que ter uma hipótese, tem que ter uma teoria, tipo assim, explicava certinho já o que era, sabe? E o que era um cientista, só que eu achava que eu nunca poderia ser cientista, porque eu achava que cientista só era de exatos biológicos, mas a gente tem, né? Então, na linguística é uma ciência. Mas, assim, pra você entender, então eu gostava disso antes de saber o que era meio acadêmico. Mas por quê? Eu buscava um conhecimento, por exemplo, buscar conhecimento, às vezes se você não consegue ler algum artigo que é muito difícil, porque isso pode acontecer,
você tentar achar algum artigo mais fácil e você tentar buscar informação sobre algo que você assiste. Por exemplo, eu fui entender que não tinha saúde pública nos Estados Unidos assistindo o filme Patty Adams, sabe? Eu era novinha quando eu assisti na televisão. E eu fiquei assim, como assim, gente? Eu ficava, o sonho desse homem é ter um hospital de graça, sendo um hospital de graça. Eu sei que eu fui criada em plano de saúde, né? Fui ter plano de saúde agora, quase 30 anos nas costas, mas antes sempre foi do público. É outra coisa que as pessoas não têm nem ideia, né? Como assim? Mas como é que é? Eu ficava na minha cabeça. E às vezes as pessoas passam por isso e elas não entendem, e aí elas não leem. E aí chegou uma era, aí veio a era da informação, né? Chegou essa questão da internet. E a internet, ela é ótima, eu acho que ela é um instrumento excelente para quem já tem o senso crítico, para quem já gosta de ler, para quem já gosta de fazer pesquisa, porque ela, ela facilita muito. Mas eu acho que para quem não tem esse vigor, né, não consegue fazer essa primeira, recebe muita informação, não sabe peneirar, e daí já não gosta de ler para buscar, e aí vira esse bolo de neve. Exatamente. E aí a gente da área acadêmica sofre depois tentando explicar as coisas. Tentando explicar as coisas para uma pessoa que não está interessada em ouvir. Se demonstrar que ela está errada, aí ela já não quer nem ouvir mais. Infelizmente, o Brasil... Eu espero que a nossa geração mude isso, comece a mudar, porque a gente sabe que gerações anteriores é mais complexo a coisa, né? Mas eu acho que a gente está até... Tem muito cientista ganhando voz, tem muito cientista com canal no YouTube com milhares de seguidores e... eu acho que a área acadêmica ela demorou um pouquinho também para invadir esse espaço. E aí acabou dando voz para quem não sabe nada mesmo. Eu acho que demorou um pouquinho. Eu acho que durante muito tempo, né, a gente acabou ficando preso dentro do banco da universidade. E aí as pessoas de fora não começaram a entender, né? Talvez eu acho que tem que ter mais eventos abertos para as pessoas começarem a compreender quais são os tipos de pesquisas que são realizados na universidade e como isso também reflete depois da sociedade, para a vida dela mesma. Porque eu acho que tem muito isso de achar que, para que eu vou querer incentivar isso aqui, não vai mudar nunca a minha vida. Na verdade, também assim, a própria internet, né? Se você for pensar, você precisa ter no seu celularzinho e fica olhando. Isso foi resultado de muitas pesquisas. Não foi alguém que acordou um dia e falou, gente, não saiu do nada, né? Não, mas pessoas... Não, resultados. E eu defendo muito que os textos acadêmicos eles precisam ficar um pouco mais simples, algumas escritas para poder chegar. Eu sei que tem área que às vezes é muito difícil, é muito complicado você estar fora assim da área. Por exemplo, quando eu escrevi uma texto de romance, a minha personagem principal é uma bióloga, né? É um spoiler que vai sair. E aí eu fui ler algumas coisas de biologia e estava complicado para mim. Estava muito complicado, porque foi outra área. Mas mesmo assim, eu consegui. Mas é porque realmente não tinha como, porque a pessoa está falando de espécie, aí os habitats que eles vivem, então às vezes fica um pouco complicado mesmo. Pô, Thaís, eu queria agradecer. Eu concordo. A gente está vivendo essa mudança, eu acho que a gente está vivendo essa mudança. Eu espero que a gente esteja vivendo essa mudança, né? De paradigma e de exclusão, né? Porque a internet ela deveria, né? Ela é uma ferramenta muito boa para a gente conseguir trazer quem tem uma conhecimento mais baixo ou quem não teve nem oportunidade, que é a maioria dos casos, né? Para se adequar, para nivelar, né? Basta usar direito, né? Ela pode ser uma arma também na mão de quem não sabe o que está falando. Sim. Eu acho que quando a gente fala de escrita, né, que é o foco, assim, a escrita acadêmica, ela tem que conseguir chegar para todos, né? Ela tem que ser acessível para todos. Eu sei que às vezes é difícil a gente pensar, mas uma pessoa que não terminou o ensino médio, ok, talvez realmente não seja fácil, né? Porque às vezes o assunto é denso mesmo, não tem como você simplificar. Mas, quando eu falo acessível também, por exemplo,
no Brasil a gente tem uma vantagem dos artigos serem abertos. Você consegue pensar um tema, colocar um PDF e vir de graça. Em outros países lá fora, acho que nos Estados Unidos, você tem que pagar. Você só tem acesso ao resumo do artigo e você tem que pagar $15. Aqui a gente no Brasil ainda tem essa facilidade, que eu acho que a gente é tão carente, né? A gente é tão desvalorizado, professor acadêmico, pesquisador, que ninguém pensa em nenhum momento cobrar pelo texto dele. É de graça, é isso que eu tô falando, é de graça. Tá lá, a pessoa lê. Eu sempre incentivo, eu falo até para os alunos que da aula do ensino médio, eu sei que é difícil, gente, mas pega o artigo e tenta ler, vai doer a sua cabeça. Mas é que nem eu falo, Kant. Você já leu Kant? Já, não sei. Mas eu li. Crítica da razão pura, crítica da razão prática. Vou esperar um tempo ainda, depois vou tentar ler de novo. E o mesmo acontece também com textos de ficção, né? Mas tipo de clássicos literários. Eu falo para todo mundo, gente, a primeira vez que eu li Shakespeare, eu tentei fazer isso no Fundamental 2. Eu não entendi bolhufas. No ensino médio eu voltei no texto, ainda não estava ok. Depois eu voltei e falei, olha só, gente, que lindo. Por quê? Porque aí você vai, mano, você vai. Por mais que o texto seja difícil, vá até o final com o texto. Intercala, eu gosto de intercalar. Intercala com um clássico, com algo não clássico, e depois você volta, e vai mudando. E coloca um artigo científico comigo, porque isso vai te ajudar na escrita futuramente. Porque eu sempre falo, você a escrita vai te acompanhar para sempre. Uma hora você vai querer se formar e você vai ter que escrever um TCC. Uma hora você vai querer fazer um concurso e nem fala de concurso público. Às vezes empresas privadas, quando é muito concorrida, elas fazem um concurso que você tem que escrever uma redação. Tipo, por que você quer entrar nessa empresa? Né? Geralmente tem essas perguntas. E aí, se você tiver uma boa escrita, já participei de processo seletivo que a pessoa perguntava, assiste 3 livros que mudou a sua vida. Se a pessoa não é leitora, já derruba, né? Ela, opa, o que eu vou citar aqui? E a gente tem que citar e explicar por quê. Então, e aí eu falo, isso vai te levar para a vida. Quanto mais você lê, quanto mais você depois pratica a escrita, quanto você vai entender o quanto que o Brasil precisa mudar e como isso precisa acontecer. Você fica mais crítico. E eu falava, olha, gente, eu dei aula de escola pública e privada. Eu falava para meus alunos da escola pública, gente, vocês não podem largar o osso, vocês não podem começar achando que a gente está em desvantagem. Não é discurso de meritocracia não, né? Porque eu não acredito nisso. Mas eu falava, vamos insistir também, né? Vamos pegar esse texto que é difícil, não vamos desistir dele não. Isso vai ser pra sua vida. Enfim, né? É que eu amo essa professora. É muito legal. Meu irmão também. Meu irmão se formou, ele começou a dar aula de geografia e agora ele saiu do país porque ele acabou passando por algumas situações aqui difíceis, de violência, e ele preferiu deixar o Brasil. Mas o sonho dele também sempre foi... Ele deu aula, né, por muito tempo, mas você vê que quem dá aula no Brasil é por amor. É porque ama mesmo o que tá fazendo. Nossa, é muita... Infelizmente, eu não posso pagar minhas contas com abraço, né? Fica difícil quando o salário atrasa e tudo mais, mas é muita insistência, você tem que gostar, porque senão você se desmotiva também e você tem que gostar também da área, porque eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escrever, então meus alunos conseguem olhar para mim e ver que realmente não é maçante para mim, porque eu conheço gente que às vezes cai na licenciatura porque é menos concorrido, quando vai para a sala de aula não rola o feeling, sabe? Não tem aquilo com a matéria, e às vezes os próprios alunos percebem que não tem, sabe? É match que fala, né? Não dá um match. Thaís, queria agradecer pela conversa. Eu até pensei que a gente pode fazer um outro programa outro dia só para falar sobre linguagem, citar Tolkien e falar toda essa parte linguística, que é um assunto muito interessante. É que eu não quis desviar, né? Mas eu fiquei
interessado em perguntar muitas outras coisas, a gente pode até marcar um dia para falar de novo disso. E tem bastante assunto. E eu queria pedir para você falar um pouquinho dos seus livros, lembrar pro pessoal que a gente é do grupo do Papo de Autor, quem quiser conhecer, ter dicas, a gente sempre está lá no grupo de Papo de Autor, tem o link aqui embaixo. E vai estar também todo o material da Thaís, eu vou colocar aqui embaixo para facilitar, e os sites que ela citou como importantes para quem vai começar a escrever um artigo. E eu queria que você finalizasse falando um pouco sobre o livro que você pretende lançar, que acabou a pandemia adiando seus planos. E agradecer de novo por você estar aqui com a gente, com o Papo de Autor, pedir pro pessoal curtir e seguir e compartilhar nossos vídeos. E brigadão por estar com a gente aqui. Ok, nada. Então, eu tenho um conto, né, que lançou no primeiro volume do Contos Fantásticos. Eu não estou com nenhuma cópia aqui, porque eu acabei vendendo todos e eu emprestei ao... Eu vou te ajudar, tá aqui, eu tenho aqui. Ele tem... eu consegui vender todos os meus cópias. Eu fiquei só com essa. Eu tenho... Isso é a parte que eu tenho, né, de ficção. Eu participei recentemente de uma chamada de uma revista que eu mesmo estou organizando. Aí foi um conto de terror. Esse conto do Curso Fantástico eu estou mais perto de uma cultura clássica, né? Para quem for ler, mas é que se eu falar muito aí quebra o final. E sobre o livro que eu escrevi, ele é uma fantasia com drama, né? Ele acontece... o título agora é Andalívia do Bosque de Lírios, e é sobre uma mãe que o filho está com câncer, está numa fase muito difícil e ela está precisando lidar com aquele problema. E quem acaba indo para o mundo de fantasia é a mãe e não a criança. Geralmente, né? E foi muito difícil a escrita porque eu não sou mãe. Aí fazer a pesquisa do ponto de vista de uma mãe foi bem difícil. Eu escolhi também uma profissão totalmente diferente, ela é bióloga, mas foi bem gratificante. Foi muito difícil, mas eu acho que eu cheguei, eu consegui alcançar os meus objetivos, sabe? Às vezes a gente termina de escrever alguma coisa e fala, poxa, não era bem isso que eu queria, mas eu acho que eu consegui. Ele era para ter saído esse ano na Bienal de São Paulo, por causa da pandemia foi adiado, então eu não queria, como é o meu primeiro romance, eu queria muito que fosse um evento presencial, então vai ficar para ano que vem. Eu quero encontrar as pessoas, sabe? Eu quero mostrar, eu quero assinar, eu quero ter essa experiência. Muito legal. Era uma das melhores partes de ser escritora essa. Eu acabei escrevendo, aí esse ano eu escrevi um outro de terror e eu escrevi um outro em parceria com o Renan, que também participa do Papo de Autor. O título ainda a gente mudou para editora, né? Uma outra editora, com certeza vai mudar, é por isso que eu não vou falar agora, mas também de fantasia, mas é uma fantasia mais infantil. Porque eu percebi que eu preciso ter um livro assim. Por quê? Porque quando eu dei aula na educação básica, as crianças falavam que estava escrevendo um livro, eu falava, eu quero ler. E aí eu ficava, não vai dar para você ler esse. Aí eu fiz, como se fosse assim, um presente, né? Eu fiz pensando nos meus alunos passados, nos futuros alunos. E é de fantasia, acontece no interior de Mato Grosso do Sul, a menina vai passar as férias na fazenda. É aquela coisa bem clichê, né? Mas ela acaba encontrando criaturas mágicas que vivem na mata, sabe? Lendas, essas coisas assim. Bacana, totalmente diferente. Você, a autora de artigo e a autora de ficção, igual, né? Eu não tenho foco, eu acho que é muito. A escrita é um exercício e eu gosto de me arriscar fora da área do conforto, sabe? Fora da sua área. Eu sei que é arriscado, mas eu acho que é interessante. Com certeza. Não, pessoal, então sigam o nosso canal, que quando a Thaís for lançar o livro físico dela, que provavelmente eu estarei presente se não tiver nada acontecido, a gente vai divulgar aqui para vocês conhecerem. E o livro do Curso Fantástico eu vou colocar o link aqui que você consegue pegar ele de graça, download. Eu vou colocar o link para você comprar o livro físico. E pessoal, obrigado Thaís, até a próxima. Obrigada, eu que agradeço, tá? Tchau, gente.